Olá, pessoal. Vamos dar prosseguimento a resoluções de questões do ENAD da prova de 2014, questão número 5, discursiva. Então vamos ler aqui o texto. Uma empresa deseja estabelecer um novo canal de negócios utilizando a internet. Para isso, desenvolveu uma aplicação para a internet, um portal, e criou um mecanismo de segurança com base no uso do protocolo SSL e de certificados digitais, de forma a proteger as informações de seus clientes durante o acesso. Parte do certificado digital dessa empresa aparece na imagem abaixo. Então, temos aqui a imagem do certificado digital padrão X509, que é o padrão de certificados utilizados para infraestrutura de chaves públicas. Então, está aqui os detalhes do certificado. Então, eu vou passar para a próxima tela, já que não cabe tudo nessa tela apenas do Paint. Então, vamos lá. Aqui a gente tem os questionamentos. Então, como é uma questão discursiva, nessa parte aqui eu vou comentar apenas a letra A, ok? Então, nos próximos vídeos dessa questão, eu vou fazendo a medida, no caso, a sequência. Letra B e, posterior, letra C. Então, vamos lá. O que a letra A pede, né? Então, conceitue criptografia simétrica e criptografia assimétrica. Então, o que essa questão está pedindo aí é só para você colocar assim, os conceitos básicos do que a criptografia simétrica é e da assimétrica. Então, o que você deve atacar nessa questão é como é que como é que essas criptografias elas funcionam, o que de vantagens ela tem e algumas desvantagens, vamos dizer assim. Então, para facilitar o nosso entendimento e também o fluxo de como a gente vai discutir essa questão, aqui está a resposta padrão lá do INEP, certo? Eu tentei utilizar a mesma e a gente vai discutir em cima do que o avaliador ele deixou como resposta. Então vamos lá. Então ele, dentro do conceito que ele coloca como criptografia simétrica, ele fala o seguinte: criptografia simétrica utiliza a mesma chave criptográfica para cifrar e decifrar a mensagem. Bom, isso aí é simples, isso aí é um conceito básico. Por quê? Porque, na verdade, isso é que justamente quer dizer a criptografia simétrica, simetria, que é de igual. Ou seja, se você tem duas pessoas envolvidas, fazer aqui os bonequinhos envolvidos, se você tem duas pessoas envolvidas e quer que entre elas exista uma troca de informações com sigilo ou com confidencialidade e você usar a chave simétrica, ou seja, a chave que é igual, tecnicamente eles vão ter a mesma chave de encriptação e decriptação. Por isso que este é o conceito de criptografia simétrica. Eles têm a mesma chave. Então, essa daqui é muito básica. A gente já vê logo em mente o conceito básico da criptografia simétrica. Então, vamos a outro ponto para a discussão. A divulgação da chave é o maior desafio de segurança, pois a chave deve ser conhecida tanto pelo remetente quanto pelo destinatário da mensagem. Bom, essa aqui é interessante. Então vamos lá. O que é que ele quer dizer com isso? Isso aqui é um desafio ou um tanto a desvantagem. O grande problema que a gente vê aqui da criptografia simétrica é o seguinte: vamos supor que geograficamente esses dois atores ou essas duas pessoas aí envolvidas aí nesse nosso processo de explicação, eles estejam bem distantes. Então, como é que esse cidadão aqui vai conseguir enviar uma mensagem cifrada para esse de forma simétrica, já que os dois precisam ter a mesma chave e, como eles estão geograficamente distantes, como é que esse fulano vai enviar a chave para ele aqui? Então, esse é o problema. Se ele enviar essa chave de forma criptografada, como é que esse outro aqui iria conseguir tentar decifrar? Então, esse é o grande problema, a distribuição das chaves. Isso é o grande entrave ainda da criptografia simétrica. Claro que existe outros métodos, outras formas da gente tentar fazer a distribuição dessas chaves, mas aí que está. Não seria mais um sistema puramente simétrico, seria o sistema simétrico juntamente com outros sistemas para tentar garantir isso.
mas o que a questão coloca aqui é somente a criptografia simétrica, então esse realmente é o grande entrave. Então vamos para o último ponto que ele coloca dentro da criptografia simétrica, os algoritmos são mais rápidos do que aqueles que implementam a criptografia assimétrica. Bom, a gente vai ver aí na outra explicação que a criptografia assimétrica, como o nome já está dizendo, da negação, então ele está dizendo que não há simetria. Então o que acontece? A criptografia entre essas duas pessoas vão envolver duas chaves agora, tá? Então, o fato da criptografia simétrica apenas envolver uma chave, o cifrar e decifrar com essa mesma chave, matematicamente, e a forma como isso utiliza os recursos computacionais, vai tornar realmente essa criptografia ela sendo mais rápida. Então, esse é um dos pontos fortes da criptografia simétrica, é que ela tem um bom desempenho, ok? Mesmo ela tendo esse problema da questão da distribuição das chaves, mas a sua grande contribuição hoje para o mundo da segurança é porque ela é rápida. Então, com relação à criptografia simétrica, é isso aqui realmente. Eu acho que a explicação é essa que vocês têm que ter em mente e depois colocar isso no papel, para preencher lá aquele quantitativo da folha que o caderno de questões aí da prova ela exige. Então vamos aqui agora para a criptografia assimétrica, que seria a resposta. E a gente vai tentar fazer a explicação lá do mesmo jeito. Então vamos lá. Aqui ele fala, utiliza diferentes chaves para cifrar e decifrar a mensagem. Bem, já sabemos, e eu falei aqui bem rápido, né? Ainda há pouco. Se eu tenho duas pessoas envolvidas no processo, vou fazer aqui as duas pessoas, o outro aqui. Isso significa o seguinte, se essas duas pessoas vão se comunicar de forma confidencial, por exemplo, querem prover uma criptografia, então isso significa que para essas pessoas conversarem de forma assimétrica, esse tipo de criptografia ele vai fornecer duas chaves ou um par de chaves. Um par de chaves chamado uma chave secreta, que seria a chave privada, e a outra que é a chave pública. Ok? Então, do mesmo jeito que esse cidadão da minha esquerda tem esse par de chaves, o da minha direita também tem o seu par de chaves. Ok? Então, isso significa que para eles fazerem essa criptografia assimétrica funcionar entre eles, eles precisam tentar utilizar de alguma forma esses pares de chaves, certo? E é justamente isso que preconiza o que é o conceito da criptografia assimétrica. Se eu estou usando esse par de chaves, então eu estou utilizando chaves diferentes. Então é isso que quer dizer aqui essa primeira. Ok? Então vamos para o segundo ponto. A divulgação da chave ela é mais simples, utilizando os conceitos de chave pública e de chave privada. Ok. Então, como eu já falei aqui que cada ator envolvido no processo ele tem o seu par de chaves público e privado, então, como o nome já diz, chave privada ela tem que estar sob o seu domínio, ela não pode ser divulgada. A chave privada ela é só sua, ela é intransferível. Já a chave pública, como o nome já diz, essa chave pública ela tem que ser divulgada. Então, isso aqui você divulga, principalmente lá na internet, através de servidores que trabalham com essa finalidade de fazer essa difusão dessas chaves públicas. Então, isso aqui você divulga na internet, divulga para o mundo a sua chave pública para que as outras pessoas possam utilizar a sua chave pública para fazer a troca desses dados aí. Ok? Então, vamos aqui para o terceiro ponto. As chaves são pares de uma combinação. Chave privada e chaves públicas. A chave pública deve ser distribuída de uma forma realmente manifesta, enquanto a chave privada deve ser mantida em segredo por seu proprietário. Bom, isso aqui a gente já acabou de falar, né, agora há pouco, e esse terceiro ponto ele meio que complementa aqui esse primeiro. Lembre-se, isso aqui foi apenas um exemplo da forma como o INEP colocou, né, como eu disse, eu peguei esse gabarito como um padrão, mas não significa que você tem que escrever dessa forma do jeito que está aí. Desde que você escreva um texto que fale exatamente como essa criptografia ela funciona, então está respondido. Né?
Então a gente já acabou de dizer sobre isso. Mais uma vez, a chave pública ela tem que ser manifestada, como ele mesmo colocou aqui, ou seja, ela tem que ser distribuída. E a chave privada ela tem que ficar de sua posse. E aqui ele coloca também, os algoritmos são mais lentos do que os implementam a criptografia simétrica. Sim, a gente já tinha falado anteriormente sobre isso, e aqui eu vou explorar mais agora o porquê que a criptografia assimétrica ela é mais lenta, porque matematicamente, para fazer a cifração e decifração, eu vou ter a relação entre essas duas chaves, pública e privada. Então, se eu uso essas duas chaves, tecnicamente isso vai me levar a um maior consumo de recursos computacionais, e isso vai fazer com que essa criptografia realmente ela fique mais lenta. Então, o entrave desse tipo de criptografia ele está justamente no seu desempenho. Mas a grande vantagem que ela tem é justamente a questão da distribuição das chaves, coisa que isso era o grande problema lá da criptografia simétrica. Então a gente vê que entre criptografia simétrica e assimétrica, elas acabam uma se complementando a outra, né? E como coloca aí a questão, que a questão ela fala sobre o protocolo SSL, então a gente vai ver aí na resolução das letras B e C, e para quem já estudou e sabe sobre o protocolo SSL, sabe que esse protocolo ele usa o combo desses dois métodos de encriptação, ou seja, criptografia assimétrica e criptografia simétrica. Ok? Então, vou ficando por aqui e até mais, pessoal, e vamos esperar vamos para o próximo vídeo em que eu vou falar sobre a resposta da letra B. Então, até já já.